Se todo homem é bom, como explicar tantas atrocidades causadas pela mão humana? Será que o homem nasce bom e a sociedade o transforma? Sei que essas questões vão muito além do bem e do mal. O senhor padre tem uma belíssima canção chamada Voltei para Perguntar. Um dos versos diz: que eu deixe só o bem que existe em mim. Acredito que na medida em que fazemos tantas maldades, acabamos esquecendo o que existe de bom em nós. Eu só queria entender essa inspiração. Que Deus o proteja e o ilumine sempre. Um abraço. E realmente a reflexão a respeito da bondade do homem, ela é muito... Ela nos apresenta uns paradoxos, né? Dialética, né? Isso é, dois lados. A gente precisa... O processo dialético é aquilo que aparentemente pode ter uma contradição, gera sempre uma outra pergunta. Quando a gente acredita, e a antropologia cristã nos ensina isso, o ser humano é bom. Deus não criou um ser humano ruim. Agora, o que existe é o processo de estrago, né, desta bondade humana. E é engraçado isso porque nós podemos ser afetados neste estrago tanto através do processo formativo, de a gente receber uma formação errada, como também podemos receber isso através da genética, né? Você já observou isso? Que existem pessoas que têm uma dificuldade maior para lidar com isso, em conseguir atingir a bondade das coisas, porque parece que tem lá no íntimo alguma coisa enraizado nela que a joga muito para este contexto de maldade. Eu já tentei muitas vezes compreender isso, e aliás a renovação carismática fala muito disso, quando eles propõem a cura de gerações, né? Não é isso? Quando você começa a rezar pelos seus antepassados. Porque de alguma maneira, geneticamente, nós trazemos os sucessos e as decepções das pessoas, né? E o que é a chave fundamental para a gente compreender a bondade e a maldade? É o quanto aquele ser humano conseguiu se realizar como pessoa. Eu tenho essa convicção, minha gente. Um ser humano, ele faz mais pacto com a bondade à medida em que ele está realizado. Realizado no sentido pleno da palavra, né? Quando você está articulando bem os seus limites e possibilidades, e você encontra um espaço para a felicidade no meio de tudo isso, para a satisfação de você ser quem você é. Se você tem um ser humano que está satisfeito em ser quem ele é, você tem naturalmente um movimento de bondade. Pode observar isso. Quando você encontra uma pessoa que está realizada na vida, que está bem encontrada naquilo que Deus lhe deu como possibilidades e limites, essa pessoa tem mais possibilidade de fazer bem ao mundo. Ela é mais propensa à bondade. Ao contrário que quando você encontra uma pessoa que não conseguiu se realizar, quando ela tem muitas dificuldades de lidar com ela mesma, ela vai ser mais propensa a fazer a maldade. Isso é muito comum nos nossos dias, né? Aí a gente vai tentar entender a violência, né, no mundo, tentar compreender a violência no nosso país. A gente vê tantas atrocidades, né? Você vê violência o tempo todo, às vezes você esbarra na maldade humana e você fica pensando, meu Deus, como é que a gente pode acreditar que o ser humano é bom, se aquilo que eu vejo do ser humano não me inspira isso? Não é uma concretização da teoria, né? A vida não concretiza a teoria. Mas ali, minha gente, a gente precisa compreender que muitas vezes nós temos um contexto de escolhas que foram feitas pela pessoa e também pelas outras que estavam ao lado dela e que foram influenciando. A filosofia se ocupou muito de pensar essa questão, né? O homem é bom, nasce bom e o meio o corrompe, alguém já dizia. Não, o ser humano nasce muito já corrompido. O ser humano é naturalmente mau. Você tem diversas perspectivas, né, antropológicas, reflexões a respeito dessa divisão no mundo, né, de bem e de mal. E o que a teologia nos ensina, a antropologia cristã nos ensina, é que Deus nos fez bons. Nós temos uma fragilidade que nós chamamos de pecado original e por isso nós precisamos cuidar para que a gente não permita que este mal cresça dentro de nós. É como se nós tivéssemos uma pedra no sapato que aperta e a gente sabe, precisa descobrir um jeito de pisar
de maneira que a pedra continue ali e mesmo assim a gente continue andando, a gente continue caminhando. A gente sabe que o tempo todo nós vamos ser desafiados, o tempo todo haverá uma fogueira sendo acesa, uma fogueira da bondade e também uma fogueira da maldade. Às vezes nós temos muito mais fogueiras do mal sendo acesas do que fogueiras do bem. A corrente do mal cresce muito rapidamente, né? Eu vejo o quanto que é terrível a gente identificar as coisas ruins que a internet joga para dentro da nossa casa, por exemplo. E veja bem, é todo um contexto pensando isso, né? São pessoas que começam a pensar a tecnologia para aumentar aquilo que é ruim no mundo. Se você tem um brinquedo, uma atração, né? Aquilo que deveria ser uma distração para instruir as nossas crianças, acaba sendo um instrumento que vai destruir as nossas crianças. Vamos gerar gente preconceituosa, né? O preconceito, minha gente, é uma das coisas mais terríveis que nós temos na sociedade. E eu falo preconceito de maneira geral. Quando alguém se sente melhor do que o outro e tem sobre o outro um preconceito, né? E se sente no direito de humilhar, de machucar, de maltratar por causa da diferença. Quando a gente vê isso crescer no mundo, isso é extremamente... Isso danifica a estrutura social, né? E aí você pensar que esses jogos entram na sua casa. E aí eu sempre preciso ter essa consciência e não me canso de dizer isso às pessoas, porque isso para mim é evangelização. Evangelizar é a gente tomar consciência de que o segmento de Jesus tem que nos orientar, tem que mudar as nossas escolhas. O que é que você permite que entre na sua casa? A bondade ou a maldade? O tempo todo a maldade e a bondade vão bater à porta da nossa casa. O tempo todo alguém vai nos oferecer uma coisa que é boa e uma coisa que é ruim. E somos nós que livremente damos passo na direção de tudo isso. Agora, quando você tem uma criança que ainda não sabe escolher e ela é encaminhada para essas coisas ruins, a culpa é de todos nós. É por isso que é muito difícil fazer uma análise da sociedade a partir do conceito de culpa. Há muitos anos atrás, eu fiquei sabendo de uma história, por causa da pastoral carcerária, o padre Mário Marcelo acompanhava, e durante um tempo também, às vezes eu ia com ele, fiz um trabalho, vez ou outra visitava os presídios também, e existia um rapaz que ele tinha sido preso, muito jovem, um rapaz bonito, cheio de vida, estava lá na prisão já, na casa de custódia há um bom tempo, e veja bem que história triste. Esse rapaz assassinou mais de 60 pessoas. São mais de 60 assassinatos. Então todo mundo teria um diagnóstico muito rápido. Não, realmente é uma pessoa ruim, é uma pessoa má, uma pessoa fria. E aí o padre Mário Marcelo veio me contar outro dia um pouco da história daquele rapaz e disse assim: esse rapaz, ele era filho de um padre. Só um exemplo, né? Não estou dizendo que os padres são assim, né? Naquela história. Este rapaz era filho de um padre. A mãe dele era funcionária da casa paroquial. O padre engravidou essa moça, a expulsou da casa, não assumiu a criança, desmentiu, disse que o filho não era dele, humilhou aquela moça, essa moça foi embora, foi jogada fora, né? Teve esse menino, e esse menino cresceu neste estado de abandono. E diz que ele tinha muita vontade de conhecer o pai, até o dia em que ele tomou contato com a realidade dele. Ele era filho de um homem que não o amava, que não o queria. Se eu não me engano, eu posso estar enganado agora, que eu não me recordo muito bem se essa foi a sequência dos acontecimentos. Mas o pai foi o primeiro a ser morto por ele. Ele descobriu onde estava, correu atrás, foi, e desde então tornou-se um assassino. É claro que a gente não vai justificar. Ninguém precisa matar o outro para tentar resolver os conflitos que tem. Mas se a gente for ser bem honesto com a questão,
Quem é o primeiro culpado por tantos assassinatos? Onde é que está a origem do mal que cresceu no coração daquele menino? A desonestidade daquele homem que não foi capaz de reconhecer o erro que cometeu, que não foi capaz de reconhecer a paternidade, que não foi capaz de dar ao menino a oportunidade de saber quem era o seu pai, negou o afeto. Minha gente, quantas vezes na vida nós vemos assim? Quantas vezes nós encontramos adolescentes perdidos nas drogas, perdidos na prostituição, perdidos no tráfico, perdidos na preguiça, como encontrei uma senhora me contando dentro do avião essa semana. Ela falou: padre, o senhor fala tanto de jovens que estão perdidos nas drogas, na prostituição socializada, no tráfico. O senhor precisa falar também dos jovens que estão perdidos na preguiça, os que não têm vontade de viver, os que não estão nem aí para nada. Não tem vício nenhum, mas também não tem vontade de viver. Não fazem esforço de superarem as próprias dificuldades. Essa juventude, você pega aí, essa gente que está dando tão errado na vida, essa gente que está batendo tanto a cabeça nos escuros da vida, vai começar a ver a história de cada um e tenta compreender onde é que começou a dar errado aquela história. Nesta vida não existe ser humano incoerente, porque todo mundo age de acordo com a história que recebeu. Todo mundo está contextualizado. São muitos os culpados. E o duro é quando a gente descobre que a gente também tem culpa no fracasso dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes. Por quê? Porque nem sempre a gente está comprometido com o processo da pessoa. Nem sempre nós estamos comprometidos em fazer a coisa do jeito certo. Gente, e a vida cobra, não adianta. A vida cobra. Tem aquele ditado, né? Deus perdoa sempre, o homem às vezes, mas a vida nunca. Se a gente escolhe errado hoje, mais cedo ou mais tarde, essa vida vai cobrar a escolha que nós fizemos. Isso é inevitável. E nós precisamos ter muito cuidado, porque senão nós vamos comprometendo essa verdade teológica de que o homem é bom. Por quê? Porque nós vamos corrompendo o nosso coração e nós vamos corrompendo o coração de quem está do nosso lado. A gente corrompe a nossa casa quando a gente escolhe errado, a gente corrompe a vida dos nossos filhos quando nós não somos capazes de dar o exemplo que eles precisam de nós. Quando nós não somos capazes de ser aquela presença forte na vida de uma criança, ser determinante através do afeto, coloque isso no seu coração. A maior autoridade que você pode ter em relação aos seus filhos, ela tem que ser afetiva antes de qualquer coisa. Você precisa ter acesso ao seu filho para que a sua palavra tenha poder diante dele. Não adianta nada você dizer para ele: meu filho, não fume porque o cigarro faz mal, se ele vê você acendendo o cigarro toda hora. Não adianta nada você dizer para ele que a fidelidade é um valor, se você não é fiel à família que você assumiu. Não adianta nada você dizer que o álcool destrói, que o álcool machuca, que o álcool mata as pessoas, se você continua bebendo, né? E você traz isso para eles. É o exemplo, é a vida falando mais forte que as palavras. Então nós comprometemos a estrutura de bondade que o mundo pode ter por causa da nossa ação, que nem sempre está comprometida com aquilo que Deus fez em nós. Bonito você pensar isso. Você é bom. Seu coração é um poço de bondade. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para a bondade. Só que você não vai dar certo, você não vai ser bom, se ao longo da sua vida você fizer, livremente ou não, se você fizer a escolha daquilo que não é bom. Se você fizer parceria com a maldade, se você trouxer para dentro da sua casa, para dentro do seu coração, as estruturas que não são boas. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência
de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Você sabe que o maior desafio de manter viva a chama da conversão é que nós precisamos de ambiência. Sabe o que é ambiência? É uma palavra que você já deve ter escutado muito. Mas eu gostaria que você compreendesse hoje de maneira muito simples. Ambiência é tudo aquilo que envolve uma situação. É tudo aquilo que dá o contexto geral. Então a minha vida, ela tem uma ambiência. Eu estou repleto de pessoas que me ajudam a viver, de que participam diretamente do meu cotidiano. Essa é a minha ambiência. São Paulo alerta muito nas primeiras cartas que as comunidades criem clima de fraternidade. É a ambiência da vida cristã. Eu não posso viver o meu cristianismo sozinho. Aliás, tem uma coisa que não funciona na solidão, é o cristianismo. Porque senão eu corro o risco de viver uma experiência isolada dos outros, egoística. E o processo é o contrário. É claro que a vida cristã vai me pedir solidão, introspecção, olhar para dentro, mas naturalmente eu me converto para fora depois. Eu não posso viver com qualidade o meu cristianismo se eu me aprisiono em mim, nas minhas necessidades. Eu vou para fora. E é quando eu vou para fora que eu começo a criar a ambiência em que eu contextualizo o meu cristianismo. Por isso, minha gente, você já me escutou falar muitas vezes disso. Que se nós quisermos viver um cristianismo coerente, nós precisamos olhar bem quais são as pessoas e quais são as situações, as circunstâncias que criam a ambiência da nossa vida. Gosto de dizer que nós precisamos prestar muita atenção em quem tem autoridade afetiva sobre nós. A quem nós damos o direito de influenciar os nossos sentimentos, de influenciar os nossos pensamentos, com quem nós fazemos parceria ao longo da vida. Porque quando eu penso no cristianismo, e essa noite de Natal que nós estamos prestes a festejar, o que significa celebrar a chegada de Deus entre nós na figura de um menino? O mistério da encarnação, ele é um convite a encarnar na minha vida a vida de Jesus. Quando eu olho para a manjedoura, eu estou olhando para um menino que precisa crescer em mim, ser educado em mim, viver em mim, falar através de mim, andar através dos meus passos, pensar e falar ao mundo através da minha inteligência e da minha voz. Isso é cristianismo. Isso é o mistério da encarnação. Eu, particularmente, me sinto muito comovido toda vez que eu vou a Israel e que depois que estou naquele território e começo a andar pelos lugares que foram importantes na vida de Jesus, quando eu chego em Nazaré, lá, onde você tem aquela frase, aqui o verbo se fez carne. Celebrar a Eucaristia naquela igreja, para mim é de uma responsabilidade imensa. Porque é como se Deus me colocasse no centro da pregação, que eu preciso fazer diariamente para ser coerente com o evangelho que eu creio. O cristianismo, ele só poderá convencer o mundo à medida em que nós formos o templo do Verbo encarnado. Então, celebrar o Natal não é outra coisa senão celebrar a vida do menino em nós. Sabe, eu receber esse menino e criar a ambiência para que ele cresça em mim. Você que é mãe, você que é pai, vocês sabem muito bem do quanto vocês zelam
pela ambiência dos filhos de vocês? Quantas pessoas influenciam, além de vocês? Vocês ficam de olho no que eles veem na internet, não é assim que funciona? Ficam de olho com quem eles estão andando? Ficam de olho o que ele está lendo? Se é que lê, né? Normalmente nós estamos tão tecnológicos que se você vê uma pessoa com um livro na mão, é como se você estivesse vendo uma cena do século XVIII. Você fica preocupado com a ambiência do seu filho. Você não quer que as pessoas que não têm amor por ele venham influenciar a vida dele. Por isso vocês fazem de tudo para que eles tenham bons amigos, para que eles sejam amigos de pessoas de bem, pessoas bem orientadas, bem intencionadas. Por isso que vocês cercam de tudo para que os traficantes não tenham acesso aos desejos dos seus filhos. Isso é amor. Proteger na hora que ele precisa ser protegido. Se eu preciso fazer isso com o meu filho, eu também não posso esquecer de fazer isso comigo. Se eu quiser que esse menino cresça em mim, se eu quiser que Jesus de fato floresça na minha vida, eu tenho que criar a ambiência favorável para o desenvolvimento deste cristianismo. É por isso que eu preciso prestar atenção em tudo aquilo que me influencia, em tudo aquilo que tem um poder sobre mim. Aqui no meu pensamento, quem são as pessoas que influenciam o meu jeito de pensar? Aqui nos meus sentimentos, quem são as pessoas que influenciam o meu jeito de sentir? Isso é refletir o Natal, minha gente. É refletir a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus que a partir desta noite está ainda mais clara a minha compreensão do que significa ser um cristão no mundo. Já que o mistério da encarnação é o ponto de partida e ao mesmo tempo, como nos diz a teologia, é o ponto alto da revelação divina. Deus quis estar entre nós. Deus quis assumir a carne humana, os sabores humanos. Deus andou pelo mundo, chorou, sofreu. E hoje eu tenho a oportunidade de receber esse mesmo Deus em mim, de maneira mística, espiritual, absolutamente nova, uma maneira absolutamente nova, que é a ressurreição de Jesus que nos dá. Você é o templo onde o menino é colocado. Sabe? Eu sei que muitas vezes a gente se sente indignos. A coisa mais fácil que tem é você educar uma pessoa do ponto de vista religioso a partir da culpa. Uma pessoa que se sente sempre culpada, ela vai o tempo todo desprezar-se. Ela nunca vai trabalhar com a possibilidade de que Deus quer de fato uma coisa séria com ela. Porque ela se sente a última da fila. Ela sente a pior das piores dos piores. Eu sempre digo que tem dois tipos de vaidade. São dois tipos altamente destruidores da vida humana, que é aquele que se sente o melhor e é aquele que se sente o pior. O que se sente pior é também vaidoso. Uma vaidade às avessas, mas é. Também lá, quando você tem a oportunidade de visitar Belém, não aquela igreja onde o povo bate porque a vassoura passa no lado do outro. O povo briga com maior facilidade. Lá não. Lá que lá não me causa nada. Mas quando eu vou para o campo dos pastores, o lugar onde estão as grutas, não sei se é aquela que Jesus nasceu, não me importa. Só sei que é naquela geografia. É um lugar parecido. Uma das missas mais bonitas que eu pude presidir na minha vida foi dentro de uma gruta daquela. Sabe por quê? Ela não tem o encanto das catedrais. Ela não tem enfeites. É a crueza, é a pobreza, é a simplicidade. É o que há de mais original no cristianismo. A pedra, a simplicidade, o despojamento. Tão difícil para nós. Quando eu entro naquelas grutas, quando eu vejo aquela simplicidade, eu penso, é aqui que Deus escolheu morar.
Deus entrou pelo mundo aqui. Ele não entrou num lugar sofisticado. Ele entrou entre os animais. Ele não teve um berço maravilhoso para colocar o seu filho, não. Ele teve um berço improvisado, que era justamente onde os animais comiam. Por isso chama-se manjedoura. Mangiare, comer. E você pensa no significado da Eucaristia. Também a comida, não é verdade? Quando Jesus diz que eu sou o seu alimento, quando ele fala isso para os discípulos, ele está voltando ao seu nascimento. Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo. Aí quando eu olho aquela simplicidade, todo aquele despojamento, eu fico pensando em nós. Também, grutas imperfeitas, lugares que não são sofisticados, simplicidade, pecado, tudo aquilo que nos machuca. Aí eu me sinto parte dessa história. Olho para aquela gruta e me reconheço nela. Eu sou muito mais parecido com aquela gruta de Belém do que com a Basílica de Roma. Eu me identifico muito mais com o cristianismo que eu encontro lá nas catacumbas da Turquia do que nas nossas grandes catedrais. Eu admiro as catedrais, eu gosto da arte. Vou lá e eu permito que aquilo entranhe na minha alma. Quando eu vou a Roma, eu fico orgulhoso de tudo aquilo. A grandeza que o cristianismo alcançou. Ah, mas eu não me iludo. Eu não posso me esquecer que tudo começou miudinho. Que os primeiros cristãos precisavam se abrigar para não serem mortos. Eles precisavam viver escondidos da mesma maneira como Jesus nasceu, dentro de grutas improvisadas. E eu fico pensando que o nosso cristianismo é a mesma coisa. Podemos até ir buscar as catedrais, podemos até ir a Roma, fazer lá a nossa romaria, conhecer a grandeza do cristianismo, mas nós não temos o direito de abrir mão do cristianismo que se cultiva no escuro da gruta, na solidão do presépio. É essa ambiência que nós estamos falando. A imperfeição em nós, sendo trabalhada diariamente para que Deus continue tendo o direito de viver em mim. Oh, minha gente, você sabe disso, eu não preciso dizer muito. Como é fácil a gente expulsar Deus da nossa vida. Como é fácil. A gente termina de comungar, na fila, a gente vai sentar no nosso lugar, e se uma pessoa sentou, a gente já cria confusão. Apoie o nosso trabalho. Like, inscrição e compartilhamento. Coloque o seu pedido de oração nos comentários.